muito grato a Deus pelo esse convite especial de poder participar desse programa. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito abençoado e você fica conosco até o final, que eu tenho certeza que Deus... Agora, para a honra e glória do Senhor, estamos nós aqui, né? Também mais um programa Conexão Gospel para abençoar a sua vida. Pastor Adriano de Jesus, me conta um pouco sobre a sua conversão. Como é que foi? Pastor, eu há muito tempo atrás me lembro que a minha mãe sempre falava de Jesus para mim e eu fui uma pessoa que não quis ouvir os conselhos da minha mãe. Pelo contrário, eu comecei a fazer tudo o que não agradava a Deus e eu queria agora me dirigir a todos os ouvintes, às mães, às mulheres de Deus que têm marido que não aceitou a Jesus ainda, seus filhos que porventura não chegaram ao evangelho. Eu digo para você, não desista, a oração do justo faz muito em seus efeitos. Ainda muito novo, pastor Cláudio, eu pelo a revolta da minha vida, porque a minha mãe não tinha o que me dar para comer e eu cheguei a me revoltar na vida, porque na minha infância eu comia, o pessoal aqui em Aracaju chama de piroca, eu chamo de café com farinha. Café com farinha, Eu eu já comia, comi também. eu comia café com farinha, pastor, de manhã, à tarde e à noite. E eu Eita, cheguei uma Jesus. hora, pastor Cláudio, que eu fiquei revoltado. E eu coloquei no meu coração, eu vou ingressar no mundo do crime e eu vou mudar a história da minha família e minha história. Eu não quero passar mais por essa necessidade. E ingressando no mundo do crime, já muito novo, eu resolvi fazer muitas coisas que não agradou a Deus, que desagradava a Deus e agradava ao inimigo da minha alma, achando eu que entrando no mundo do crime eu ia melhorar. E eu me lembro que quando eu mandei uma cesta básica para minha mãe, que era na época uma feira, ela não aceitou a feira, dizendo que não queria uma feira com dinheiro que não era limpo, era um dinheiro sujo. E nesse momento, pastor Cláudio, eu comecei a pensar na minha cabeça, se minha mãe não aceita esse dinheiro sujo, por que que eu estou nessa sujeira? Pois é. Mas ainda eu consegui regressar e continuar no mundo do crime. Até o momento em que eu precisei passar por uma situação muito forte para chegar no Evangelho de Cristo. Para nós resumir, porque o tempo não dá para nós outros, há muito tempo atrás, no ano de 99, depois que eu encontrei Jesus, eu tenho um testemunho muito forte. Talvez aqui em Aracaju, essa missionária vai me assistir. Eu entrei na casa dela com a arma e disse a ela que a minha vontade era matar todo mundo e tirar minha própria vida. E ela disse para mim que tinha um Deus que Eita poderia glória. mudar a minha história. Por isso que agora eu estou me dirigindo a você, ouvinte, a você que está assistindo essa programação. Por isso é que você tem que compartilhar esse vídeo agora. Por isso que você tem que deixar o like aqui agora. Porque tem muitas famílias hoje, não só aqui em Sergipe, como no Brasil, em algumas cidades, que está passando por isso. Não pense em parar, não pense em desistir, porque Deus ainda pode mudar o quadro da história da sua família. Pastor Cláudio, essa mulher, ela tinha muita fé e ela disse para mim, antes que você faça alguma coisa comigo e Eita com você e com a minha família, o meu Deus lhe mata aí agora se você vier para cima. Forte, pastor. A Forte, Bíblia viu? diz que o justo não perecerá diante do ímpio. E a Bíblia diz também que toda ferramenta preparada não prosperará. Ela estava debaixo desta profecia. Ela estava debaixo desta palavra poderosa. E quando ela libera essa palavra em cima de mim, eu começo a cair de joelho e começo a chorar e dizer que eu não queria fazer mais nada com ela, nem com a família Eita, dela Jesus. e nem comigo mesmo. Ou seja, naquele dia, Jesus me encontrou e me encontrou de maneira sobrenatural.
O sobrenatural de Deus Aconteceu. aconteceu na minha vida naquele dia, pastor Cláudio. Aleluias, aleluias. E eu lembro que Glória a Deus. Deus entrou tão grande na minha vida que eu disse assim: Deus, se o Senhor é Deus, me livre da polícia agora. E Deus, para a glória dele, me escondeu, me guardou, porque eu estava debaixo do Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará em paz. Aleluia. Deus me fez descansar naquele dia. E foi assim, pastor, um pouco do trajeto da minha história, e nós vamos continuar contando desse relato bíblico. Eu quero ouvir do senhor. O senhor acha que para o meu ouvinte, para mim ouvinte, ainda tem jeito? Eu acho que tem, pastor. Com certeza, a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você já ouviu essa palavra? Sabe onde está essa palavra? Está lá em Atos 16. Paulo estava preso e o próprio soldado, ele desafiou o Deus de Paulo e Silas, que estava à prisão. Paulo e Silas, ao invés de murmurar, ao invés de estar lá, né, desistido, não, ele estava orando, cantando hinos de louvores, e diz que perto da meia-noite, pastor Adriano, diz que veio aquele grande terremoto e moveu as grades, as estruturas, e as prisões se abriram, as portas se abriram. Então, para Deus, tudo é possível aquele que crê. Então, quando aquele soldado viu, né, Paulo e Silas sendo libertos e todos os presos que estavam ali também sendo libertos, ele começou a temer a Deus. E ele se prostra dizendo: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, assim, ainda tem jeito, ainda há esperança também para você. Não importa se você se afastou, se você está, né, desviado, se você esfriou na fé, ainda há tempo de retorno, ainda há tempo de recomeçar. Dê uma oportunidade para você e para Deus trabalhar na sua vida. Porque também, pastor Adriano, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu acredito que muita coisa nova Deus fez na vida do senhor, né? Muita coisa Deus fez, muita coisa Deus tirou que não... Se a promessa está de pé na tua vida, pode ter certeza, Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Aleluia. Perceba, pastor, que depois de tudo isso que aconteceu na minha história, eu perdi 80% da minha visão. Olha aí. Mas ingressei no ministério. E, como os irmãos sabem, o evangelho não é um evangelho de facilidade. Eu, muito novo no evangelho, ainda tinha pessoas dentro da igreja dizendo: ele está na igreja porque ele está com medo de morrer. Ele está na igreja porque está se escondendo de trás da Bíblia. Só que eu estava de verdade no evangelho. Eu queria Jesus de verdade. E quando você quer Cristo, você não abandona o barco porque alguém disse que você não é boa, porque alguém disse que você não é bom, porque alguém te olhou com a cara feia. Quem tem convicção do que Deus tem para a sua vida, permanece firme. E eu permaneci firme, muito embora fui muito perseguido, pastor, por muitos obreiros da casa do Senhor, mas Deus me guardou de todos eles, e eu comecei a pedir a Deus que Deus me desse a graça de poder pelo menos pregar o evangelho dele. Glória E eu me lembro que no ano de 2002, uma missionária foi na nossa igreja e disse assim: Deus está liberando o dom da palavra para um jovem aqui. E Deus liberou esse dom da palavra sobre a minha vida no ano de 2002. E ele disse assim para mim, que eu iria pregar de um lado a outro desse Brasil. Eu ia levar Cristo como o Salvador. E muitas pessoas chegariam no reino do céu por intermédio da minha vida. Algumas pessoas duvidaram que a profecia não era para mim. Algumas pessoas disseram: não vai conseguir. Mas é interessante, pastor Cláudio, que quando eu tomei posse dessa revelação, dessa profecia, eu tomei posse e fui buscar. Ouvintes da palavra de Deus, Deus liberou uma palavra para a tua vida. Deus liberou algo profético na tua vida. Tome posse desta palavra. Tome posse do que ele falou. Se ele falou,
ele vai cumprir com todo o projeto. Porém, toda profecia e toda revelação tem que ter o esforço da parte que recebe. Eu recebi e poderia dizer, eu vou pregar, pastor Cláudio, vou abrir a Bíblia e vou pregar. Não. Eu fui pesquisar, com a minha dificuldade visual, eu estudei. Hoje eu posso dar curso para obreiros pela faculdade IBTEC. Glória a Hoje Deus. eu posso dar um médio avançado de teologia. Por quê? Porque eu resolvi buscar o que Deus me prometeu. Quando Deus promete, nós temos que buscar. E a minha trajetória do evangelho foi essa. E no buscar conhecimento. E graças a Deus, a partir de 2005, eu rodei o Brasil por completo. De 2005 a 2025, eu conheço 26 estados da nossa federação, 3 países da América do Sul. Nós já fui pregar em Santiago, no Chile, já preguei em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e também já fui na Bolívia. Então, o que Deus fez na minha vida foi algo extraordinário. E o ápice da minha história foi 2015, quando nós pregamos no maior congresso do Brasil, chamado Gideões das Últimas Horas. Eita glória, ali é um lugar abençoado, né? A atmosfera, né, de Deus ali reina naquele lugar, realmente. Bênção de Deus. O senhor já teve o privilégio de ir lá, de pregar lá. Tive o privilégio de pregar lá em 2015. Foi uma experiência muito boa para mim, porque era um tempo que todo mundo queria pregar nos Gideões, pastor. Todo mundo queria e Deus também havia feito a promessa e eu tenho umas amizades e fui pregar lá para a glória de Deus. Até me lembro o tema da mensagem que eu preguei lá. Eu preguei lá, falido por permissão divina, restituído pelo poder de Deus. Foi uma mensagem poderosa. Glória a Deus. Tá vendo, gente? O que Deus pode fazer? Então, assim como o pastor Adriano, talvez tenha outras pessoas também que tenham passado por isso, por esse processo. O processo da dúvida, da rejeição, né? O processo dos desertos da vida, das pessoas desacreditar. Muitas pessoas lançam em rosto o nosso passado. E o próprio Deus, ele não lança em rosto o nosso passado. A Bíblia diz que Deus, ele joga no mar do esquecimento, né? Então, tudo aquilo que nós talvez fizemos, que você já fez, ninguém é perfeito, ninguém é santo. Nós estamos buscando a cada dia a estatura de varão perfeito, porque santo só tem um, que é Jesus Cristo. Mas buscamos a cada dia melhorar. Buscamos a cada dia a nossa purificação e santificação em Cristo Jesus, para que o Senhor possa continuar fazendo a obra dele através de nossas vidas. E o pastor Adriano de Jesus é um testemunho vivo da glória de Deus e da manifestação de Deus, quando esse homem também está no púlpito pregando, porque Deus usa poderosamente, né, pastor? Para a glória de Deus, né, pastor? Não prego que nem o senhor, não, mas... Oh, não. Que é isso? É pregador. O senhor sabe que... Da glória de Deus e da manifestação de Deus, quando esse homem também está no púlpito pregando, porque Deus usa poderosamente, né, pastor? Para a glória de Deus, né, pastor? Não prego que nem o senhor, não, mas... Oh, não. Que é isso? É pregador. O senhor sabe que Deus nos usa pela misericórdia, pela graça, e eu me lembro que eu preguei lá na igreja que o senhor presidia, e foi uma benção lá também, viu, pastor? Foi tremendo, foi tremendo. Realmente, pessoas foram abençoadas, pessoas aceitando Jesus, e só o testemunho chegando agora na programação, pode ter certeza que você será grandemente abençoado. Pastor Adriano de Jesus, me conte aí como é que foi a viagem do senhor aí para essa agenda para Salvador, Rio de Janeiro. Conta um pouco aí sobre essa experiência aí. Pastor Cláudio e ouvintes da Palavra de Deus, essa viagem que eu fiz agora foi fazer umas agendas na cidade de Belo Horizonte, né? Nós ficamos lá no campo da Assembleia de Deus Missão, lá na cidade metropolitana de Belo Horizonte, Sabará. Nós pregamos na sede regional do pastor Maurinho e em algumas congregações que faz parte do Ministério da Assembleia de Deus. E também no meio dessas agendas nós tivemos na Igreja Batista Aviva, do reverendo pastor Antônio Augusto. Eita glória. Que é um pastor renomado lá na cidade de Belo Horizonte. Tem alguns jogadores de futebol que faz parte dessa igreja. E Deus nos agraciou lá com uma mensagem poderosa. Tem um amigo lá que joga no América,
O nome dele é Ricardo Silva, servo do Deus Altíssimo. Foi um tempo de muito aproveitamento, de avivamento para a minha vida e para muitas vidas que se converteram nesse trabalho que nós fomos lá na cidade de Belo Horizonte. Tivemos também na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no campo do Cabo Frio, e foi uma bênção para a glória de Deus. Em Salvador, encerrando, também nós tivemos 2 dias em Salvador, foi uma bênção também para a glória de Deus. Deus se fez presente no nosso meio ali, no meio das nossas agendas, pastor Cláudio. Muitas das vezes nós temos que estar em oração, vindo de Salvador para Aracaju. O ônibus que eu estava teve uma pane no meio da estrada, mas para a glória de Deus, fizemos uma oração ali e Deus nos trouxe em paz. E hoje estou aqui no programa com o senhor, falando dessas agendas e muito mais. Nós vamos tratar de muita coisa boa, como eu cheguei no Evangelho, de que forma eu cheguei e o que Deus fez na minha vida. Os ouvintes que estão nos ouvindo vão ficar impactados com o que Deus fez na minha vida, da onde Deus me tirou e me colocou do lado de pessoas maravilhosas que nem o pastor Cláudio. Glória a Deus, pastor. Realmente é uma através das nossas vidas. Mas me conta, pastor, também um pouco sobre o que Deus fez lá durante a pregação, pessoas sendo abençoadas, voltando para Jesus. Conta um pouco sobre os dias de cultos lá. Sim, pastor, foi uma agenda aproveitada, porque Deus se fez presente no nosso meio lá. Sim, almas se converteram, nós ganhamos 16 almas para Jesus, e umas 20, se eu não me engano, 23 almas retornaram para a casa do Pai, teve renovo espiritual, Deus trabalhou de maneira sobrenatural, e é verdade que Deus, ele continua trabalhando no nosso meio. Então foi uma agenda